Meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar mais um pouco sobre a matéria processo civil, porque eu considero o processo civil como um dos temas mais importantes do direito, porque é através do processo civil que o direito material se tornará realidade no mundo concreto. Não há como você judicialmente conseguir, por exemplo, um dano moral se você não utilizar do mecanismo para se chegar ao dano moral, que é o processo. Obviamente que pode haver um dano moral extrajudicial, o que não é o caso que nós queremos então expor aqui hoje. Me chama a atenção uma decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, que é o presidente do Tribunal da Cidadania, dizendo que o advogado especificamente, para ter direito à gratuidade de justiça, ele deverá comprovar condição de pobreza, miserabilidade ou hipossuficiência econômica. Ora, essa decisão eu tenho para mim que é uma decisão, além de ser uma decisão ilegal, é uma decisão também inconstitucional, porque ela realiza um descrime não previsto em lei. Não previsto em lei. E muito pelo contrário. O senhor ministro, o que ele faz? Ele modifica um texto legal, sendo que ele não ocupa uma cadeira no Poder Legislativo. Ele ocupa uma cadeira no Poder Executivo. Agora, um presidente de um tribunal, que é o Tribunal da Cidadania, ter coragem de editar um acórdão desse tipo, de ter um entendimento desse tipo, ele está então colocando todos os advogados no mesmo patamar. O que eu acho interessante é porque, se nós formos verificar mesmo, advogado rico, como ele faz supor, no Brasil, talvez não seja nem 10% dos advogados. Acredito que não seja 10% dos advogados. Vocês querem saber o que é um advogado? Procurem saber o que é um advogado do interior que trabalha como dativo em Minas Gerais. O Estado que não paga os advogados que trabalham de graça para as pessoas. Que trabalha praticamente de graça, porque não é pago. Quando é pago é depois de 5, 6 anos. Aí vem o ministro do STJ, que por sinal ganha muito bem, e faz uma discriminação absurda dessa, não é? Então o que acontece? O site diz aqui: advogado que requer justiça gratuita deve comprovar necessidade. Veja bem, ele diz advogado. Por que não o médico, o engenheiro, o juiz e o promotor? Por que não? Por que ele vai colocar simplesmente o advogado? Sinceramente, não dá para compreender qual a intenção do ministro, de um ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ter um entendimento desse. Por que eu digo isso? Porque o advogado, ele não é pessoa jurídica. Pessoa jurídica normalmente é constituída como empresas. Você pode ter um escritório de advocacia semelhante ou igual a uma empresa, desde que esteja registrado. Diferentemente a situação do advogado que trabalha como pessoa particular, autônomo. É diferente. Então o que acontece? Em 2015, após longos anos, porque o antigo código era de 1973, em 2015, então, foi publicado o novo
Código de Processo Civil, que já está em vigor. Ou seja, vigora um novo código, com novas regras, com uma nova maneira de ver as coisas, pelo menos com a intenção de formar uma situação melhor, pelo menos em alguns pontos, né? Então, o que acontece? Nós vamos ler aqui o artigo 99 do Código de Processo Civil. Vejam bem a clareza da lei e a diferença que o ministro colocou no seu acordo totalmente contra a lei. A lei faz uma previsão, ele vem e dá uma decisão totalmente diversa do que está no código, constituindo uma violação de poderes, não é? Os poderes são harmônicos e independentes entre si, mas há poderes no Brasil ainda, não é? Então existe o poder executivo, legislativo e judiciário. Se você não está satisfeito no judiciário, busque uma cadeira no executivo, ou então no legislativo. Vamos ver por quê. Por que eu digo isso? Porque ainda que tivesse no Código de Processo Civil uma discriminação feita somente ao advogado, essa discriminação já seria inconstitucional. Já seria inconstitucional porque, além dela não se explicar, ela fere o princípio da igualdade. Ou seja, para mim, um absurdo completo. Vou ler a lei para vocês perceberem se talvez eu não tenha compreendido totalmente o que quer dizer a lei. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso terceiro, no processo ou em recurso. Agora vem o parágrafo 3º. Presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O advogado não é pessoa natural? Eu gostaria que essa resposta fosse dada. O advogado deixa de ser pessoa natural com a decisão do ministro do STJ? Agora, é evidente, o código traz umas regras interessantes. Por quê? Veja bem, já no parágrafo 2º, que é acima do parágrafo 3º, né? Antes do parágrafo 3º, vai dizer: o juiz somente poderá indeferir o pedido. E esse termo somente, ele é um advérbio de exclusão. Um advérbio de exclusão, somente. Um advérbio de exclusão. Ou seja, não há outras possibilidades. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Somente nesta hipótese. Por quê? Porque a lei busca de forma ética preservar a atitude, o ativismo judicial, né? Evitar o ativismo judicial. Porque se uma parte tem condições, mas não consta no processo, quem vai alegar? Simples. Pode ser a parte na contestação ou então a outra parte na reconvenção. Há a possibilidade de que seja feito isso aí no curso do processo, mas com os atores legítimos do processo. O juiz deve manter equidistância do processo e deve julgar não conforme o seu achar, o seu pensamento, as suas ideologias, os seus pressupostos morais. Isso é um absurdo. É um absurdo. O texto de lei, o ministro revoga um texto de lei. Lei é a maior garantia do cidadão. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Isso aqui é lei. Isso que eu acabei de dizer é o inciso que tem no artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Todos são iguais perante a lei. Como pode um ministro, um juiz que é extremamente bem pago, querer fazer uma discriminação dessa contra o advogado? E o pior, o silêncio da comunidade jurídica. Parece que não estão enxergando as coisas que estão acontecendo no país.
Não é verdade? Então eu fico a pensar aqui, poderia um magistrado agir de uma forma contra a legem e sem ser punido por isso? Onde está a polícia para esse pessoal? Onde está o Ministério Público para esse pessoal? Isso daí não é a função de julgar não é inata a uma profissão que recebe muito bem, uma das profissões mais bem pagas do país com dinheiro público? São esse tipo de coisa, é esse tipo de coisa que eu não consigo compreender. Qual a moral que o cara tem de vir, ou qualquer pessoa, de vir modificar o texto da lei? É um absurdo. Então, o que acontece? Nós já temos aqui essa pequena explicação, está claro na lei. Agora, e a gente sabe que esse tipo de vídeo é um vídeo longo, né? Tem gente que não vai ter paciência, então vai desligar o vídeo, tudo bem. Vamos ver o que eu hoje estive pensando, por que existe essa previsão? Por que há uma presunção de veracidade? Sabe por quê? Porque nossa justiça virou um lixo. Porque as coisas não andam no poder judiciário. Busca a doutrina, antes pré-jurídico, antes de produzir a lei, buscar mecanismos para acelerar o ritmo processual. Ninguém tem que ficar buscando miséria de terceiros. O juiz não tem que parar um processo, interromper o curso de um processo com questões de só menos importância que devem ser alegadas. E também outra coisa, no curso do processo, se ficar constando que a pessoa tem recurso, aí sim, já pode se enquadrar também no texto de lei. Vamos lá? Eu vou ler aqui alguns comentários dos juristas sobre esse artigo e esses incisos. Tranquilo? Olha, o que se exige é que o requerente afirme por seu procurador a condição de carente. Desnecessário qualquer atestado ou declaração escrita de próprio punho. Desnecessário, mas não proibido, obviamente. Isso daqui é um Código de Processo Civil comentado que está querendo informar que o advogado hoje, ele pode, na própria procuração, já deixar expresso o direito da parte em requerer, ele mesmo fazer requerimento pela parte, desde que haja essa previsão do requerimento de hipossuficiência. Agora diz aqui, continuando a ler, a doutrina, esta que estuda para a legislação para afirmar um entendimento mais correto, estudado, pensado. A simples afirmação da pessoa natural se presume verdadeira. Trata-se de presunção legal iuris tanto. Quer isso dizer que, em linha de princípio, não precisa a pessoa natural produzir prova da sua afirmação. Ela goza de boa saúde financeira, que o prove a parte contrária. Excelente! Código de Processo comentado, Processo Civil comentado. Tereza Arruda Alvim, Fred Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas. Excelente! Aliás, como poderia a doutrina falar diversamente do que está previsto no Código de Processo Civil? Bom, mais um jurista. O que o Daniel Amorim fala sobre isso? A presunção de veracidade da alegação da insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da justiça gratuita. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido da concessão da assistência judiciária. Temos aqui, no mesmo sentido, José Miguel Garcia Medina, Eupídio Donizete, os comentários, excelentes comentários ao Código de Processo Civil do Lênin Streck, do Dierle Nunes, do Leonardo Carneiro da Cunha,
mais uma vez, a alegação de insuficiência de recursos feita pela pessoa natural presume-se verdadeira, bastando para a obtenção do benefício. Né? Temos aqui outro que nós vamos citar, Nelson Nery Júnior, pensamento do mesmo jeito. Temos aqui Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira Cunha, pensamento do mesmo jeito. Temos aqui também o Hernani Fidelis dos Santos, Manual de Direito Processual Civil, página 241, pensamento da mesma forma. Alexandre Freitas Câmara. Eu li o Lenny Streck e ele sempre gosta de falar sobre o accountability, né? O accountability, ou seja, prestação de contas. Que a magistratura dê sua prestação de contas no trabalho que ela faz. E não simplesmente, para dizer que está trabalhando, modificar o texto da lei. Portanto, o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça modificou um texto de lei editado pelo Congresso Nacional, que é bicameral, e é feito por representantes, estes sim, representantes do povo. Fica aqui a minha indignação com essas assertivas que eu acabei de mencionar, expostas no acórdão pelo presidente do Tribunal, João Otávio de Noronha.